Queira aproximar-se o que vai ser ordenado diácono, José Danilo Ferreira dos Santos. Presente. Reverentíssimo Pai, a Santa Mãe Igreja pede que ordenes para a função de diácono esse nosso irmão. Podes dizer-me se ele é digno deste ministério? Tendo interrogado o povo de Deus e ouvido os responsáveis, dou testemunho que ele foi considerado digno. Com o auxílio de Deus e de Jesus Cristo, nosso Salvador, escolhemos este nosso irmão para a ordem diaconal. Graças a Deus. Amados irmãos no Senhor, Deus seja louvado sempre. As ordenações são dons de Cristo à sua igreja e representa esperança para o processo de santificação da porção do povo de Deus. Desta feita, esta celebração é para nós um momento de santa alegria no Senhor, que prometeu estar com a sua igreja até o fim dos tempos. Cada vez que se celebra uma ordenação, a Igreja Diocesana dá graças a Deus e reza pelos que vão ser ordenados para o serviço amoroso aos fiéis. Neste momento podemos sentir a unidade de toda a nossa Igreja Diocesana, que suplica ao bom Deus os carismas e os dons necessários ao novo diácono José Danilo, para que cumpra com solicitude sua missão em profunda comunhão com seu bispo e o presbitério. A palavra de Jesus é sempre um alimento de fé, esperança e amor para os filhos da Santa Igreja. Ouvimos a enigmática pergunta de Jesus a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Por que essa pergunta? Afinal, Pedro havia dado muitas provas de que o amava. Deixara barco e redes por causa dele, partira com Jesus para o desconhecido. Havia seguido o Mestre durante 3 anos, numa vida desgastante, e manifestara sua fé ao proclamar: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Não era de se esperar, pois, que o apóstolo ouvisse a mesma pergunta e por 3 vezes. É verdade que Pedro havia negado Jesus também por 3 vezes, mas afinal agora estava ali, seguindo-o. Provavelmente Jesus insistiu em sua pergunta para ter a oportunidade de acentuar de forma clara qual seria a missão de Pedro: apacenta as minhas ovelhas. O apóstolo passava a ter a mesma missão de Jesus. Como pastor, deveria testemunhar as dimensões do amor e da misericórdia do Senhor. Misericórdia que ele próprio havia experimentado após ter negado o Mestre. Como pastor, Pedro deverá fazer por todas as pessoas o que Jesus havia feito por ele: dar a vida. Jamais poderá se esquecer de que não estava recebendo um cargo de dominação ou poder, mas uma missão de serviço. Pedro deverá possibilitar que outros experimentem o amor de Jesus, como ele próprio o havia experimentado. A insistência de Jesus na pergunta pode ser também ter outra explicação. O desejo que o Mestre tinha de ouvir por 3 vezes uma confirmação do amor que o apóstolo tinha por ele. Tu sabes que eu te amo. A partir daí, Pedro será outro.
cuidará do rebanho de Jesus, unirá os outros apóstolos em torno do bom pastor, anunciará a boa nova, escreverá 2 cartas e enfrentará 1000 problemas até ser martirizado em Roma. Cada passo que dava era uma confirmação do que havia dito a Jesus: tu sabes que eu te amo. A exemplo de São Pedro, ministro sagrado, o ministro sagrado é chamado a fazer este belo itinerário amoroso a Nosso Senhor, rendendo-lhe o devido louvor e colaborando dioturnamente para que as almas se unam cada vez mais ao mistério divino. O Código de Direito Canônico, nos cânones 1008 e 1009, nos introduz no sentido profundo acerca do sacramento da ordem. Por divina instituição, graças ao sacramento da ordem, alguns entre os fiéis, pelo caráter indelével com que são assinalados, são constituídos ministros sagrados, isto é, são consagrados e delegados, a fim de que, personificando a Cristo cabeça, cada qual no seu respectivo grau, apacentem o povo de Deus, desempenhando munus de ensinar, santificar e governar. As ordens são o episcopado, o presbiterato e o diaconato. Confere-se pela imposição das mãos e pela oração consacratória, prescrita para cada grau pelos livros litúrgicos. O gesto da imposição das mãos é determinante na vida da igreja. Este gesto, que em breve o faremos sobre a cabeça do ordinando, candidato ao diaconato, está intimamente ligado à ação do Espírito Santo, que alimenta a linha sucessória na igreja. O pontifical romano nos adverte que aos diáconos são-lhes impostas as mãos, não para o sacerdócio, mas para o ministério sagrado. Fortalecidos com a graça sacramental, servem o povo de Deus, em união com o bispo e seu presbitério, na diaconia da liturgia, da palavra e da caridade. A Sagrada Ordem é conferida pela imposição das mãos do bispo e a oração, através da qual ele bendiz o Pai e invoca o dom do Espírito Santo para a realização do ministério. De fato, consta claramente desta tradição, manifestada sobretudo nos ritos litúrgicos e na prática da Igreja do Oriente como Ocidente, que pela imposição das mãos e pela oração de ordenação se confere o Espírito Santo e se imprime o caráter indelével e sagrado. De sorte que os bispos, os presbíteros e os diáconos, cada um a seu modo, se assemelham a Cristo. Na ordenação do diácono, a matéria é a imposição das mãos do bispo, feita em silêncio, sobre cada um dos ordinandos, antes da oração consecratória. A forma é constituída pelas palavras da oração, das quais pertence a natureza do ato e são exigidas para a sua validade as seguintes palavras: enviai sobre eles, Senhor, nós os pedimos, o Espírito Santo, que o fortaleça com os 7 dons da vossa graça, a fim de exercer com fidelidade o seu ministério. Desta feita, fortalecido com a graça sacramental, o novo diácono servirá o povo de Deus, em união com o bispo e o seu presbitério, no ministério da liturgia, do anúncio da palavra, a evangelização e a catequese, e no exercício do amor, da caridade, sobretudo aos pobres. A ti, filho caríssimo, que entrará na ordem dos diáconos, veja o exemplo que o Senhor vos deixou, para que, como ele procedeu, assim proceda também você. Na sua condição de diácono, ou seja, de ministro de Jesus Cristo, que no meio dos seus discípulos se apresentou como servo,
procura de todo o coração fazer com amor a vontade de Deus. E servindo ao Senhor, servir também aos homens, com alegria. E como sabes que ninguém pode servir a dois senhores, considerai toda a impureza e o apego ao dinheiro como servidão e idolatria. No momento em que te aproximas livremente da ordem do diaconato, à semelhança daqueles que outrora foram escolhidos pelos apóstolos para o ministério da caridade, deve ser homem de bom testemunho no Espírito Santo e cheio de sabedoria. Exerça o ministério constituído em celibato. Este é ao mesmo tempo sinal e estímulo da caridade pastoral e fonte de fecundidade no mundo. Quão belo é o dom do celibato. Quão importante e relevante para a igreja em todos os tempos a vivência deste dom e deste chamado. Impelido por sincera caridade para com Cristo e vivendo em perfeita consagração neste estado, una-te mais facilmente ao Senhor de coração indiviso. Entrega-te com maior generosidade ao serviço de Deus e dos homens, e mais livre servirá a obra da regeneração sobrenatural. Enraizado e firme na fé, apresenta-te irrepreensível e puro diante de Deus e dos homens, como convém ao ministro de Cristo e dispensador dos mistérios de Deus. Não te apartes da esperança do Evangelho, do qual deves ser ministro, e não apenas ouvinte da palavra. Guarda o ministério da fé numa obediência pura. Mostra em suas obras a palavra de Deus que pregará com os lábios, para que o povo cristão, vivificado pelo Espírito, se torne oblação pura, agradável a Deus. E você, quando fordes ao encontro do Senhor no último dia, possa ouvir da sua boca: muito bem, servo bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor. No rito da ordenação diaconal, o bispo pergunta: queres, de acordo com seu estado, perseverar e progredir no espírito de oração e neste mesmo espírito, segundo suas condições, realizar fielmente a liturgia das horas com o povo de Deus em seu favor e pelo mundo inteiro? Assim, no rito da ordenação diaconal, o ministro sagrado pede e recebe da igreja o mandato da recitação das liturgias das horas, o que pertence, portanto, no âmbito das responsabilidades ministeriais do ordenado, e vai além de sua piedade pessoal. Os ministros sagrados, juntamente com o bispo, encontram-se unidos no ministério da intercessão pelo povo de Deus que lhes foi confiado, como foi a Moisés, aos apóstolos e ao mesmo Jesus Cristo, que está à direita do Pai e intercede por nós. Leve consigo, caro filho, com amor e piedade, a liturgia das horas, o breviário, tão necessário para a santificação dos clérigos e de todo o povo de Deus. Ao clero e ao povo da diocese, a igreja exorta para que orem pelo novo diácono e o ampare no que for necessário para o seu bom desempenho ministerial. A oração de intercessão em favor dos ministros ordenados é indispensável para o bom êxito do serviço deles e a igreja. Com esse gesto dos presentes e de todos os que nos assistem, contamos com a oração de todos pelo novo diácono. Enfim, caro ordinando, realize com amor seu ministério, anunciando a palavra, distribuindo o sacramento da comunhão eucarística sobremaneira aos doentes,
cuidando dos pobres e esquecidos, realizando o batismo das crianças, assistindo aos matrimônios e confortando os fiéis nos momentos de dores, de perdas dos seus entes queridos, através da celebração das exéquias. Seja sinal de Cristo entre os homens. Reze e ensine o povo a rezar. Que a Santíssima Virgem, a Imaculada Conceição, nossa excelsa padroeira, o assista sempre com sua maternal intercessão. Amém.